Boa noite, meus irmãos. Você pode abrir a sua Bíblia, o seu app, no Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Nós vamos ler no Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 38. Antes de nós lermos, o tema do mês da juventude, em que toda a juventude batista brasileira estará trabalhando, é o que na verdade importa. Desde o mês de abril, a JBB tem uma coordenadoria para pensar na temática e trabalhar em cima disso para ampliar para todas as igrejas, e eu pude fazer parte esse ano, e nós pensamos desde o mês de abril nessa temática, o que na verdade importa. É reconhecido que muitas vezes nós estamos com o nosso olhar e com o nosso foco daquilo que na verdade não importa. E é por isso que nessa noite nós queremos que a boa parte, aquilo que na verdade importa, salte aos nossos olhos e penetre o nosso coração. Vamos ler juntos? Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 38. Você pode acompanhar também pelo telão, se você não está com a sua Bíblia. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então, Marta se aproximou de Jesus e disse: "O Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar." Mas o Senhor respondeu: "Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada." Senhor, aqui está a Tua palavra revelada a nós. Nós cremos que a Escritura é suficiente para tratar e nos convencer, a partir do Teu Santo Espírito, do pecado, da justiça e do juízo. Fala aos nossos corações poderosamente nessa noite. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Essa família nós vamos ver nas Escrituras e também lá no Evangelho de João, no capítulo 11, que era composta por 3 irmãos: Marta, Maria e Lázaro. Lázaro é aquele muito amigo de Jesus que é ressurreto. E nós vamos compreender, e muitos comentaristas bíblicos vão dizer sobre isso, pela estrutura familiar que é registrada nas Escrituras, é provável que desses 3 irmãos, Marta seja mais velha. E é bem certo que a casa é de Marta, porque o texto diz que Marta o hospedou em sua casa. Bem, entendendo isso, sabendo que eles moravam na região de Betânia, em torno de 4 quilômetros de Jerusalém, vamos imaginar essa cena? Pense aí, num dia ensolarado, um dia lindo, e Jesus está passando ali por Betânia. Jesus passando ali por Betânia, Marta, muito conhecida de Cristo, seus irmãos, fica sabendo que Jesus está passando. E ela diz: "Vou hospedar Jesus aqui, ver se ele quer passar uns dias por aqui." Irmãos, pense num pão, sim, da Maria Helena, sabe? Marta na mesma hora pensou: "Eu vou fazer aquele pão para Jesus." Pense aí num bolo bem gostoso, sabe? Maria Helena e Socorro, alto nível. Pensa aí num banquete. Marta na mesma hora falou: "Eu vou hospedar Jesus e vou preparar o meu melhor para ele." E aí Marta convida Jesus, provavelmente devia ter alguns ali com ele. "Entra, Jesus, entra, senta aí." Já deve ter dado um trabalhão para arrumar a casa, não é assim? Quando vai visita na sua casa, você tem que já botar as coisas dentro do armário, guardar tudo, porque o povo está chegando. E aí Jesus vai para a casa de Marta, e Marta começa os preparativos. Imagino que Marta deve ter começado ali na cozinha, ajeitar uma louça, deve ter pegado uma vassoura, alguma poeira, deve ter ajeitado a mesa já para Jesus. Enquanto isso, ela voltava para o forno para ver se estava assando. Uma loucura total. Aquele almoço de domingo, quando a gente resolve fazer em cima da hora, sabe? Saindo às vezes do culto 11h30, ainda tem que botar o negócio no forno, menino, não sei o quê. Marta estava assim. Mas Maria toma uma decisão diferente da sua irmã.
A casa também não era dela. Ela se coloca aos pés de Jesus para ouvir o seu ensino. E eu não sei se acontece com algum casamento aqui, daqui a pouco eu vou experimentar isso. Mas não tem quando você, maridão, não está fazendo nada. Os filhos também sofrem isso às vezes. E fala assim, vou sentar no sofá para ver TV. E quando você senta, ela grita lá da cozinha, amor, vem aqui. Ou então a mãe fala assim, meu filho, você já fez tal coisa que eu te pedi há tanto tempo atrás? E você levanta do sofá instantaneamente e vai fazer. Pois é, eu imagino que Marta devia estar fazendo alguma coisa lá na cozinha, e ela olhou pela janela assim, e viu Maria sentada com Jesus. Marta vai enfurecida na direção dos dois, e diz assim para Jesus, vem cá, o senhor não se importa com essa folgada aí não? Não pegou numa vassoura para passar na casa, está sentada aí. Faz o seguinte, Jesus, manda ela vir me ajudar. O que eu estou fazendo é muito importante, então manda ela vir me ajudar. Faz o que eu estou dizendo. Em outras palavras, foi isso que Marta disse. E Jesus dá uma resposta que talvez nem eu e nem você daríamos. Talvez o pastor Edson daria essa resposta. Porque ele fala, Marta, Marta, você se preocupa com muitas coisas. Apenas uma é necessária. Basta escolher a boa parte. A sua irmã fez isso. E ela não lhe será tirada. Sabe, meus irmãos, quando eu olho para esse texto, para mim é um dos mais claros nas Escrituras daquilo o que na verdade importa. E muitas vezes nós, na nossa vida cristã, no nosso ativismo religioso, no nosso cotidiano e na nossa rotina, nós esquecemos do que na verdade importa. É por isso que nessa noite eu quero compartilhar com você, na abertura desse mês da juventude, onde nossos adolescentes e nossos jovens estarão entendendo o que na verdade importa, algumas coisas que nos ensinam e têm grande valor para nós. Em primeiro lugar, nós precisamos aprender que não adianta hospedar Jesus sem desfrutar da sua presença. Não adianta receber Jesus na sua casa sem desfrutar da presença do Senhor. Quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ver que quem hospeda Jesus é Marta, mas quem desfruta da presença de Jesus é Maria. Infelizmente, muitos de nós hospedamos até Cristo nos nossos corações. Hospedamos até Jesus na nossa vivência cristã, porque somos ditos os crentes. Mas, infelizmente, nós não desfrutamos da presença de Jesus. Nós não desfrutamos da presença de Jesus por alguns aspectos. Talvez, em primeiro, porque a nossa rotina já se tornou muito acelerada. Não estou entrando ainda no mérito das atividades na igreja. Estou falando da nossa rotina, do seu trabalho, da sua família, da sua casa. Hoje, no Ministério de Adolescentes, quando um adolescente, logo assim que chega do Orla Kids para o Somos Um, gosta de ter uma conversa com a família, tem uma conversa com um adolescente. E muitas vezes, quando eu vou conversar com a família, e entendam, é muito importante fazermos investimento intelectual, cultural, nas crianças, nos adolescentes. Mas muitas vezes a gente percebe assim, não, na segunda tem aula de inglês e tem aula de música. Na terça tem o esporte em tal horário, e em tal horário ele tem um grupo de estudo para aprofundamento em tal coisa, e aí à noite vai sobrar um tempo para a célula. Na quarta tem aquela aula de inglês, a reposição também que ele faz numa atividade extracurricular, porque tem dificuldade na escola, e à noite ele tem uma atividade com os amigos, sempre que ele quer fazer. Na quinta faz isso, 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 isso. Na sexta faz isso, isso, isso. E até no sábado tem alguma programação. Nós começamos a entrar num ritmo onde tudo é automático e mecânico. E onde está o que na verdade importa nessas coisas? Onde está o tempo reservado para Deus nisso tudo? Nós estamos falando, por enquanto, de uma vida, se poderíamos colocar, entre aspas, bem grande, secular. Mas na vida eclesiástica, muitas vezes nós entramos no mesmo ritmo. E eu falo também por mim, meus irmãos.
Na segunda eu me envolvo com tal ministério, na terça eu me envolvo com tal ministério, na quarta eu me envolvo com tal ministério, na quinta eu venho para o culto, na sexta eu me envolvo com outro ministério, no sábado às vezes eu tenho um tempo para minha família, e no domingo eu estou aqui de manhã, de tarde, de noite. E é isso mesmo que importa. Entendam, meus irmãos, eu não estou dizendo que nós devemos viver num marasmo, sem nenhum tipo de atividade para o Senhor, mas existem algumas coisas muito importantes sobre hospedar a Cristo, mas desfrutar da sua presença. É porque talvez as suas boas intenções não são o que na verdade importa. Talvez as suas boas intenções de ajudar na igreja, de contribuir com tal coisa, não é o que na verdade importa. É muito legal a gente ter luz num culto, é muito legal ter um design para um culto, é muito legal nos preocuparmos com o ambiente, que as pessoas vão chegar, acolhedor. Isso é muito bom, isso é muito importante. Mas se isso atrapalhar a boa parte, o que na verdade importa, deixa de ser importante. Uma vez eu ouvi o pastor Josué Campanha dizer que aquele que tem preocupações, aquele que tem prioridades, melhor dizendo, não tem prioridade. Se a boa parte é a prioridade, se Cristo é a prioridade, as outras coisas são extra. Há também um detalhe muito importante que talvez passe imperceptível por nós, é que eu creio piamente que Jesus não quer nem saber das coisas que você faz para Ele, mas quer saber das coisas que você faz com Ele. Muitas vezes nós fazemos para Jesus, em nome de Jesus, para Deus, em nome de Deus, mas não fazemos com Deus. E nós não fazemos isso porque existe uma segunda lição, que muitas vezes no nosso ativismo, na nossa rotina acelerada, nós acabamos deturpando a visão de Cristo. Vamos olhar para Marta. Marta estava numa visão tão acelerada das coisas que ela estava para fazer. Marta estava numa visão tão acelerada daquilo que ela queria para agradar Jesus, que quando ela se volta e vê Maria daquele jeito, ela chega para Jesus e dá uma ordem para Jesus. E ainda diz assim: vem cá, o senhor não se importa com o que eu estou fazendo, não? Minha irmã não meteu a mão para me ajudar. Faz isso que eu estou dizendo. Marta não perguntou: Senhor, eu estou vendo que Maria está sentada aí aos seus pés e eu estou fazendo um monte de coisa, eu acabei me atropelando. Jesus, será que Maria pode vir me ajudar? Ou o Senhor também quer que eu sente aí para ouvir do seu ensino? Marta hospedava Jesus e não estava desfrutando da sua presença, porque Marta estava numa atividade, em algo tão enfiada de cabeça, fazendo para Jesus, mas não com Jesus, que deturpou. Ela achou que o que ela fazia era o mais importante. Ela achou que o que ela estava conduzindo ali era muito mais importante do que estava acontecendo lá. Quantas vezes, meus irmãos, nós achamos que sabemos o que Deus quer de nós, mas nós nem consultamos ao Senhor. Certa vez eu vi o pastor Edson usar uma ilustração de que, antes de assinar um contrato, uma pessoa pegou a caneta, sem ter orado antes por aquilo, e falou: Senhor, se essa caneta falhar, significa que não é para fechar esse contrato. Então, que o Senhor opere agora para manifestar a sua vontade. Oh, funcionou. Meus irmãos, nós estamos fazendo com Jesus? Nós estamos realmente entendendo a vontade de Deus para nós? Marta hospedava Cristo e não desfrutava da sua presença. E infelizmente, talvez eu e você estamos vivendo isso. Marta estava com a visão deturpada daquilo que na verdade importava, porque ela estava entregue tanto àquilo que ela estava fazendo, que aquilo era o que na verdade importava para ela. É muito bom darmos o nosso melhor para Deus, e nós devemos fazer sempre com excelência. Às vezes eu chego aqui um pouco mais cedo na igreja para ajeitar alguma coisa, uma classe de batismo, às vezes 4 da tarde.
A gente chega aqui para ver alguma coisa e já tem alguns músicos aqui, ensaiando, vendo alguma coisa no som, porque tem que ser feito com excelência. Tem que ser o melhor para Deus. Mas tem que ser com Deus. Com Jesus. Tem que ser a vontade de Deus prevalecida através dessas atividades. O problema é que muitas vezes eu e você temos a Cristo no nosso coração. Fazemos em nome de Cristo, mas nós não estamos preocupados com a vontade de Cristo e achamos que as boas intenções do nosso coração são suficientes. O que na verdade importa não é sobre isso. O que na verdade importa vai muito além dessa situação. E nós precisamos entender que Jesus está dizendo para nós que o que na verdade importa é muito superior às nossas boas intenções. O que na verdade importa é muito superior àquilo que nós achamos que é certo. O que na verdade importa é muito além do que nós pensamos ser a vontade de Deus. Porque ela é soberana, ela é divina, ela é superior. Nós precisamos entender que, às vezes, os estardalhaços da nossa vida não são as necessidades reais de Jesus. Às vezes, aquilo que tira a nossa paz, aquilo que mais enche a nossa cabeça, não é o que Cristo está interessado. Às vezes, o que mais nós estamos nos debruçando em fazer, não é o que Jesus deseja. O Senhor tem um plano, um projeto para a sua vida. Nós sabemos disso. Quando nós vamos no livro de Jeremias e nós vemos o registro dizendo que sou eu os planos que tenho para vocês. Planos de lhe causar bem e não lhe causar mal. Meus irmãos, eu não creio num Deus que fará planos para que você não dê conta. Eu não creio num Deus que irá te propor projetos que você não dê conta. É claro, nós saímos da nossa zona de conforto muitas vezes, porque Deus nos leva para uma zona de confronto, para que sejamos moldados, amadurecidos, acrescidos em fé, mas não atordoados, mas não embananados em tanta coisa para fazer. Muitas vezes os estardalhaços da nossa vida não são as necessidades reais. Sabe, eu falo uma coisa muito para os adolescentes da igreja, de que a essência é mais importante que a forma. Aquilo que é conteúdo, aquilo que está na substância, é muito mais importante do que o formato apresentado. E nós precisamos saber que isso é muito importante para todas as nossas atividades. Às vezes nós estamos lutando, trabalhando para que a gente dê conta das coisas, porque estamos no movimento de performance e acabamos nos tornando performáticos. Porque para que eu seja uma pessoa lustrosa dentro da igreja, eu preciso ser performático e estar envolvido em todas as coisas. Para que eu seja alguém de valor para as outras pessoas, eu preciso ser performático e estar dando conta de tudo. E abraçando muitas coisas. E meus irmãos, deixa eu dizer um negócio. Quando nós trazemos uma mensagem, ela primeiro fala conosco. Isso está falando muito ao meu coração. Porque nós precisamos parar e reconhecer o que na verdade importa. Estamos hospedando Jesus e desfrutando da sua presença? Ou mais uma vez, Jesus está na casa, Cristo está na casa, os seus ensinos, a edificação está sendo dada e eu estou atordoado nas coisas? Eu estou entendendo a vontade de Deus, aquilo que o Senhor tem para a minha vida? Ou eu ainda estou impondo sobre Jesus aquilo que eu acho que Ele deseja e não aquilo que o Senhor quer? Isso é muito importante para a nossa reflexão, porque enquanto não colocarmos a mão na consciência, literalmente pararmos e falarmos, Senhor, tem misericórdia de mim, isso vai continuar. Sabe por quê?
Porque é uma questão de escolha. Maria escolheu estar aos pés de Jesus. E Marta escolheu estar fazendo outras coisas. E é isso que entra a terceira lição desse texto. Escolha estar aos pés de Jesus. Escolha estar quedado ao Senhor. Essa expressão no grego, do versículo 39, Marta tinha uma irmã chamada Maria. E aí vem, que assentada aos pés do Senhor ouviu o seu ensino. Algumas versões vão dizer, e Maria, quedada aos pés de Jesus, ouvia atentamente o seu ensino. Meus irmãos, não espere uma coisa diferente do mundo em que vivemos. Não espere uma coisa diferente das nossas rotinas. Não ache que o seu trabalho vai ser favorável a você ter um tempo maior com Deus. Não ache que as circunstâncias da vida vão parar e dizer, não, agora é o tempo da Martinha, deixa ela fazer, a gente vai parar, os problemas não vão acontecer, para que ela escolha boa parte e depois a gente vai com tudo. Não é assim que funciona. É uma questão de escolha. E Maria se quedou aos pés de Jesus. Sabe, na geração jovem, adolescente de hoje, nós ouvimos falar muito sobre avivamento. E eu não sei se vocês acompanham redes sociais. E todo ano surge algum movimento dizendo que é o avivamento do Brasil. Todo ano. E nós precisamos ter muito cuidado e cautela com isso. E não é porque avivamento é coisa de pentecostal, não. Avivamento é coisa de crente, de servo de Deus. A igreja de Jesus deve ser avivada cotidianamente pelo Senhor. O avivamento é um movimento onde o Espírito Santo reaquece o coração daqueles que creem em Jesus para manifestar os sinais do Evangelho e do Reino de Deus. Exatamente há um ano atrás, o pastor Elias Dantas pregava na abertura do mês da juventude falando sobre avivamento. E é muito interessante perceber que os grandes avivamentos da história, os grandes avivalistas, grandes homens de Deus, que estavam nesses movimentos, sempre se iniciaram com um movimento de quebrantamento, de se quedar aos pés de Jesus, de escolher a boa parte. Meus irmãos, vocês acham que eles não tinham problema? Vocês acham que eles não tinham trabalho? Viviam de fotossíntese, paravam na frente do sol para se alimentar. Eles escolheram. E a história registrou o que aconteceu com esses homens e com esses movimentos. Eles optaram pela boa parte. E isso não lhe foi tirado. Meu irmão e minha irmã, nós precisamos escolher a boa parte. Nós temos a oportunidade que homens e mulheres no Antigo Testamento não tinham, de receber o próprio Deus dentro de nós, em nossos corações. Hospedamos a Jesus dentro de nós, Cristo já está na casa. Desfrutemos da presença do Senhor. A vontade de Deus é acessível a todos nós. Façamos a vontade do Senhor, não deturpemos a visão de quem é Deus. E que possamos escolher a boa parte. E que possamos escolher aquilo que não nos é tirado. Alguns de vocês devem ter visto que na sexta-feira aconteceu um movimento nas Olimpíadas que mexeu com a comunidade cristã mundial. Um dos maiores símbolos da nossa fé cristã foi atacado. Eu estava pregando numa vigília. E aí no dia seguinte eu estava pregando num retiro ali em Vargem Alta, ontem. E aí quando eu cheguei no retiro, a juventude estava polvorosa falando desse negócio. E eu havia falado no púlpito daquele retiro, falei, gente, eu não esperava nada diferente. Onde a gente não entendeu que o mundo jaz no maligno, onde a gente ainda não entendeu que a cosmovisão mundial não é a cosmovisão cristã, e o cristianismo está no alvo porque é a verdade absoluta. E eu falei lá no retiro, vamos orar, que o Senhor seja manifestado nessas Olimpíadas apesar disso.
Um surfista tinha acabado de ser proibido de surfar com a sua prancha, com Cristo Redentor na prancha. E eu também havia falado, vamos orar. E aí hoje, uma das nossas grandes atletas olímpicas, a Raíssa, que foi medalha de bronze no skate, quando a câmera deu um close nela, para 1,5 bilhão de pessoas, ela fez em libras: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sabe o que é isso, irmãos? Pessoas que escolheram a boa parte vão fazer diferença, mesmo que a cosmovisão do mundo seja diferente da cosmovisão cristã. Nós não podemos cair na rotina secularizada. Nós não podemos cair no ativismo, inclusive eclesiástico. Nós devemos todos os dias saber o que na verdade importa. Porque quando acontece um quadro horroroso como esse que aconteceu, o nosso papel não é atacar. O nosso papel não é falar mal, porque nós não temos que esperar algo diferente. Nós temos que nos dobrar e dizer: Senhor, tem misericórdia desse povo, manifesta o teu amor apesar disso. E aí o Senhor coloca uma menina de 16 anos para dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É o apóstolo João que vai dizer no capítulo 2 de 1 João: jovens, eu vos escrevi porque vocês são fortes, e a palavra de Deus habita em vocês, e vocês venceram o maligno. Nós não podemos esperar que o mundo contribua para que a nossa juventude seja diferente. Nós não podemos esperar que a nossa juventude seja preservada nos caminhos do Senhor, mas nós podemos sim escolher a boa parte todos os dias, para que a vontade de Deus seja feita, e que o reino de Deus seja estabelecido, e que a vontade soberana do Senhor esteja governando as rédeas daqueles que se dobram, se quedam aos pés de Jesus. É sobre isso que o que na verdade importa. É estarmos aos pés de Jesus, para que no momento de turbulência, para que no momento de dores, para que no momento que a nossa fé for atacada, eu sei o que na verdade importa. Eu sei no que eu tenho crido. Eu sei que Ele também é poderoso para colocar uma menina de 16 anos lá, para dizer a mensagem do Evangelho para todo mundo. Mas você, meu irmão, você tem escolhido a boa parte? No seu dia a dia, o seu colega de trabalho, o seu colega da faculdade, o seu amigo da escola, quando ele olha para você, ele vê o que na verdade importa? Esses dias atrás, um adolescente me procurou. E aí, ele falou assim: pastor, eu estou com medo. Aí eu falei assim: por quê? Ele falou assim: porque eu tenho um amigo na minha sala que se diz ateu. E ele me procurou e disse assim: fulano, você é crente, não é? E pastor, eu nunca disse para ele que eu era crente. E quando ele me falou, eu tive medo de responder. Mas eu falei: bem, eu tenho que dizer que sim. E ele falou: sim, eu sou crente. E ele falou assim: eu estava lendo um texto bíblico e tive uma dúvida. Vamos marcar para ir lá em casa para você me ajudar? Você sabe que eu sou ateu, eu não creio nisso, mas eu estou com uma dúvida, porque eu quis ler a Bíblia de curiosidade. E eu estou querendo um estudo bíblico. E ele veio me procurar porque ele falou assim: pastor, eu estou com medo de ir lá. Vai que ele me pergunta alguma coisa que eu não sei. Aí eu falei assim: então você vai fazer o seguinte, você vai se preparar antes. Você vai chegar lá e vai falar assim: ó, antes de você esclarecer sua dúvida, eu quero te dar um estudo bíblico, pode ser? E aí eu dei um livretinho que a gente tem aqui na igreja do Evangelho de Marcos, que é um estudo bíblico do Evangelho de Marcos. E eu falei: você começa esse estudo bíblico com ele. E aí tá, passou uma semana, passou 2 semanas, passou a 3ª semana, aí esse adolescente me procurou e disse assim: pastor, ele agora não é mais ateu, ele é agnóstico. Eu falei: tá chegando lá. Continua. E aí passou a 4ª semana, passou a 5ª semana, e na 6ª semana ele falou assim: pastor, sexta-feira ele vai no cola. Eu falei assim: continua.
E esse adolescente está no colo hoje em dia. Escolher a boa parte não precisa botar um cartaz na nossa camisa para dizer: eu escolhi estar aos pés de Cristo. Maria estava em silêncio aos pés do Senhor. Quem falou com Jesus de um jeito meio grosso foi Marta. Ela não estava na mesma sintonia, ela não estava na mesma vibe. É por isso que nessa noite eu tenho um convite para você. Em primeiro lugar, se você ainda não recebeu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você precisa fazer isso. Hospedar a Deus no seu coração é a única coisa que você precisa para que você tenha paz que excede todo entendimento. Eu não vou prometer que os seus problemas serão sanados. Talvez os seus problemas podem até ser aumentados. Mas, no meio da tempestade, quando Cristo estiver dormindo no barco, você vai aprender que aquele que até o vento e o mar lhe obedecem, vai te ensinar a descansar no meio dos problemas. Então, se você nunca hospedou o Senhor no seu coração, minha primeira proposta nessa noite é que você faça isso. Procure um pastor, procure um diácono da igreja. Tome essa decisão no seu coração e escolha hospedar a Cristo. Mas a minha palavra em especial nessa noite é para você que já hospedou Jesus no seu coração. Para você que já recebeu a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Eu tenho 3 perguntas para você. Em primeiro lugar, você está desfrutando da presença de Jesus? Jesus é a sua prioridade? Jesus é o seu tesouro? Há uma história que diz que um homem, encontrando um tesouro num campo, vendo que aquilo era precioso, vendeu tudo que tinha e comprou aquela terra, porque aquilo era o mais precioso. Essa história foi Jesus de Nazaré que contou, e isso se assemelha ao reino de Deus. Jesus é o seu tesouro, Jesus é aquilo que você se desfruta e se deleita na presença dEle. Você tem hospedado a Cristo no seu coração, você tem sido um homem, uma mulher que é temente a Deus, mas você desfruta da presença de Jesus diariamente? Você também tem entendido a vontade de Deus para a sua vida? Ou tem feito as suas boas intenções nortearem aquilo que você faz? Cristo não se importa com o que você faz para Ele, Cristo se importa com o que você faz com Ele, com o que você faz que vem dEle. É isso que é importante para Jesus. Você tem escolhido a boa parte, meu irmão? Você tem escolhido aquilo que é mais precioso? Essa canção diz: eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Jesus é o seu maior tesouro? O seu casamento não pode ser o seu maior tesouro. A sua família, ela é muito importante, mas ela não é o que mais pode importar para você. A igreja é a comunhão dos santos, aqueles que perseveram até a volta de Cristo Jesus, mas não é ela que deve ser a mais importante nas nossas vidas. O único que ocupa essa cadeira é Deus. O único que ocupa esse trono é o Rei de todo o universo. Feche seus olhos. Nós estamos iniciando esse mês dizendo o que na verdade importa. Eu queria muito que você pensasse: o que tem importado para mim? O que eu estou colocando como
de maior valor na minha vida? O que tem importado mais na minha história? O que eu estou colocando no lugar de Deus? Tim Keller vai dizer que o seu coração é uma fábrica de ídolos. Talvez você está idolatrando alguma coisa. Você está idolatrando o seu dinheiro. Você está idolatrando a sua família. Você está idolatrando o seu trabalho. O que na verdade tem importado para você? Fazendo essa reflexão, coloque realmente diante do Senhor, dizendo: Pai, realmente, estar aos teus pés é o que menos tem importado para mim. Senhor, eu estou passando 10 vezes mais tempo na rede social do que orando. Senhor, eu vejo 4 seriados da Netflix seguido, mas o sermão de 30 minutos está difícil de eu aguentar ouvir. Senhor, eu preciso da intervenção do Senhor para o que na verdade importa. A gente vai cantar o início dessa canção e depois a gente vai orar. E que o início dessa canção você já possa refletir: Senhor, o que é mais importante para mim? E já tome a decisão, enquanto nós cantamos a primeira parte dessa música, dizendo: Senhor, seja o que na verdade importa na minha vida. Estivemos o mês todo ouvindo sobre oração. Estar aos pés de Jesus é vida de oração, é vida com Deus, é entender a vontade de Deus, é fazer com que os desejos do Senhor sejam os desejos do nosso coração, é nos afinar na timbragem da Trindade, é estarmos na mesma essência do coração do Pai. Ore ao Senhor, coloque o Senhor como a boa parte da sua vida, enquanto nós vamos cantar a primeira parte dessa canção. Essa música, ela retrata essa Maria, que não só se derramou aos pés de Jesus, em Lucas, no capítulo 10, mas é aquela que em João, no capítulo 12, também vai derramar um perfume precioso aos pés de Jesus. Não importa o quanto custe, decida: Senhor, Tu és o que na verdade importa. Não importa quanto custe, eu derramo a minha vida aos Teus pés. Se nessa noite, assim como eu,
você deseja reafirmar o seu compromisso com o Senhor, dizer: Senhor, nessa noite mais uma vez, eu quero dizer que eu escolho a boa parte. Se coloque de pé e vamos juntos orar nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, junto com os meus irmãos, nós dizemos que o Senhor é o que na verdade importa nas nossas vidas. Senhor, nessa noite nós compreendemos que o Senhor é o que na verdade importa. Precioso Jesus, nada se compara ao valor que o Senhor ocupa em nossos corações. Nos perdoa porque não basta hospedar o Senhor em nossas vidas, na nossa casa, na nossa família. Nós precisamos aprender a desfrutar da Tua presença. Nós precisamos juntos aprender, Senhor, a desfrutar de quem o Senhor é. Por isso, Senhor, junto com os meus irmãos, nessa noite nós reafirmamos um compromisso de que o Senhor é a boa parte das nossas vidas. O Senhor é o que na verdade importa. Pai, não interessa quanto custa, não interessa o que as pessoas pensam, não interessa que as coisas parecem não cooperar, Deus, para que a gente tenha esse tempo com o Senhor. Nós cremos que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Por isso que nessa noite de pé nós declaramos: amamos ao Senhor Jesus. O Senhor é o que na verdade importa nas nossas vidas. O Senhor é o que na verdade importa na nossa história. Deus nos ajuda a compreender isso todos os dias. Nos ajuda a entendermos isso todos os dias. Nos ajuda, Senhor, a escolher a boa parte, a cada momento, a cada circunstância, a cada decisão. Por favor, Senhor, nos ajuda, Senhor, nos ajuda. No nome de Jesus, Pai. Nos ajuda. Ainda de pé, vamos juntos continuar cantando essa canção, junto com o coro, antes de nós encerrarmos o nosso culto com um momento de oração pela nossa juventude. Você já conseguiu aprender, então vamos juntos cantar com eles? Que o mais doce mel.
Aleluia.